Meus queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio SafCast, esse podcast focado em você, colega advogado, que quer deixar de ser um bom técnico, continuar sendo um bom técnico, mas se tornar também um bom empresário, um bom gestor da sua advocacia. Seja muito bem-vindo. Se você está chegando aqui de paraquedas, deixa eu te dizer, tem mais 80 episódios para trás falando sobre uma advocacia empreendedora, uma advocacia de resultado, mas que, sobretudo, transforma a vida das pessoas, daqueles que acreditam no seu negócio e daqueles clientes que confiaram em você uma procuração. Seja muito bem-vindo a esse podcast. Hoje eu estou recebendo uma presença ilustre, diretamente do Espírito Santo. Seja muito bem-vinda, minha querida Letícia Leite. Obrigada, Saf. Tamo junto. Ó, vou apresentar a Letícia aqui, depois ela se apresenta. Mas, ó, Letícia é especialista em direito do trabalho, mas não só isso. Ela é especialista em gente. Então, de um tempo para cá, ela vem se desenvolvendo cada vez mais como uma gestora de pessoas. Aborda assuntos como liderança, assuntos como empreendedorismo e traz isso para a advocacia. Então, tenho um grande prazer de anunciar a Letícia Leite, que também é uma mentora da casa. Seja muito bem-vinda. Se apresenta aí para a galera, Letícia. Quem é a Letícia Leite? Vamos lá. Bom, obrigada primeiramente, Saf, por estar Tamo aqui, junto. muito feliz. E quem é a Letícia Leite, né? Vamos dizer assim que eu sou uma advogada, hoje dona de escritório e muito entusiasmada mesmo com esse mundo do empreendedorismo jurídico que mudou completamente a minha vida, né? Uhum. Hoje sou sócia de um escritório que tem foco na advocacia trabalhista, mas também temos o braço de saúde no escritório, graças à VARF, né, que também legal. é mentora da casa. Que massa. Hoje temos uma equipe já de 11 pessoas de um escritório que nasceu há pouco mais de 6 meses. Só que estou nessa jornada do empreendedorismo jurídico desde 2020. Então, de lá para cá, acumulei muitos conhecimentos, mas, sem dúvida alguma, do ano passado para cá, desde que conheci o ecossistema, entrei na fraternidade, foi um boom mesmo e mudou todo o meu jogo. Vamos puxar aqui, ó. Vem cá. Me conta lá no início da sua carreira. Como é que apareceu o direito na sua vida? Você tinha referência? Você entrou no direito e aí você sempre quis advogar? Como é que foi isso na sua vida? Saf, a primeira profissão que eu quis ter na minha vida era astronauta. Nossa, que loucura! Astronauta. Eu achei que você ia falar advogado, ia dar um corte bonito, ia falar, não, sempre quis ser advogado, quis ser astronauta. Queria ser astronauta. Ao longo do tempo, descobri que eu não tinha altura mínima. Aí eu pensei, bom, se não posso ir para fora do mundo, que tal pilota de avião? E aí descobri que eu também não tinha altura mínima. Quanto você tem de altura? 1,54. E amava física, química, fazia todas as provas de astronomia da escola. Era monitora de matemática e física. Uhum. Só que meu pai era do direito, né? Teve a referência em casa desde sempre. Sempre. Uhum. E quando eu estava no terceiro ano, eu passei em engenharia química, que era o que eu gostaria de fazer, mas não me deixaram ir. E eu acabei escolhendo o direito porque era o mais prático para mim naquela época. E o meu pai, na época, falava, você gosta tanto de matemática assim? Então faça direito tributário. Sim, sim. E acabou que eu fui, mas assim, terceiro, quarto período eu já tinha entendido que era o meu lugar. Uhum. Então, desde lá, só fui me apaixonando cada vez mais pelo direito. Que massa. Me fala uma coisa, e aí, como que foi sua carreira no início? Você foi trabalhar para os outros? Eu vi aqui que você tem 9 anos de advocacia, mas 6 focada no seu negócio. Me conta sobre isso aí e essa virada. Eu quero saber sobre os 3 anos, mas eu quero a virada para empreender. Sim. Durante a faculdade, eu só estagiei em órgãos públicos. Uhum. E aí vi que realmente não era o meu lugar, a forma como tudo acontecia lá dentro, eu precisava de um pouco mais de energia. Uhum. Nos últimos 2 períodos da faculdade, eu até maquiava, né? Olha, Eu que fazia legal. renda extra maquiando. Apesar de não precisar, porque na minha casa eu tinha tudo, mas eu Você sempre queria ter o seu dinheiro. eu queria ter o meu dinheiro Do para não caralho. precisar ficar pedindo para meu pai. Top. E Top. quando eu me formei, eu fui trabalhar em um escritório como associada. Passei por 4 escritórios, eu ficava 6 meses em cada um e saía. Então, quando estava dando 6 meses, eu falava, gente, tem alguma coisa aqui que eu ainda não me encontrei. Uhum. E aí eu buscava em outros escritórios, achando que era o escritório, né? E a virada mesmo, assim, para abrir o meu próprio escritório foi já no 4º escritório. E assim, saí muito bem de todos, somos parceiros, inclusive, até hoje. Sim. Eu sou parceira de todos os escritórios onde eu passei. E quando eu saí, em julho de 2020, foi quando eu já comecei a ver na internet
que existia esse mundo do empreendedorismo jurídico. Até então, para mim, era uma coisa reservada só para quem era um advogado muito antigo, que já tinha feito o nome, já Essa tinha era a única clientela. advocacia, na sua visão. Exato. E aí, quando eu vi que tinham pessoas da minha idade que estavam com o escritório e tendo resultado com isso, peraí, que se acho que fizeram, por eu aqui. posso fazer. Exatamente. Exatamente. Olha, duas coisas que você já falou aqui. Tiagão tá ouvindo a gente ali, tá ali no fundo. Um abraço também, Thiago Venturini, nosso querido lá da Frate. Cara, duas coisas que ela falou que eu já fiquei abismado. Primeiro, você, mesmo tendo condições, você buscou fazer o seu dinheiro, e isso tá muito ligado à autorresponsabilidade, que é um comportamento, um atributo das pessoas que chegam lá, porque quem chega lá, chega assumindo a responsabilidade da própria vida e não deixando com que o destino me leve. Então, isso é um primeiro ponto. E a segunda coisa que você está falando agora é o seguinte, se alguém fez, eu posso fazer, que tá muito ligado a, se alguém deu conta de fazer isso aqui, por que não eu? Sim. E, de novo, autorresponsabilidade. Sim. Então, já fica um primeiro insight para quem está ouvindo esse podcast aqui, com uma advogada jovem de sucesso. O conceito de autorresponsabilidade. Você vai precisar algumas vezes na sua vida, se não a maioria das vezes, de assumir o protagonismo e falar assim, por que não eu? Sim. Por que eu vou aceitar o destino? Por que eu vou aceitar ter uma condição familiar, mas não correr atrás do meu dinheiro? Por que eu vou aceitar trabalhar em um outro escritório e acreditar que a advocacia tem que ser assim, em 30 anos para ter nome, se eu posso assumir o protagonismo e fazer igual outras pessoas estão fazendo? Sim. E aí, meio de 2020, você começou a ver e começou um movimento. Como que foi esse movimento? Quando eu vi que as pessoas produziam conteúdo na internet, o que para mim até eu ver pela primeira vez era algo inadmissível, eu comecei a pensar assim, bom, se as pessoas que estão dando certo na advocacia são as que estão produzindo conteúdo, então antes de eu pedir demissão, eu tenho que começar a produzir conteúdo também. Uhum. E aí, na época, eu produzia conteúdo voltado para escritórios, né? Que eu sabia fazer o recurso de revista, que é tipo recurso especial para Tô ligado porque eu fiz OAB em trabalho. eu fiz trabalho na OAB. Eu lembro um pouco disso. Mas meu foi contestação, graças a Deus. E aí, eu ensinava a fazer recurso de revista nessa intenção de vender, né, o recurso de revista para outros escritórios. Era a forma como eu achei que seria mais fácil de entrar no empreendedorismo, né? E fiz minhas primeiras lives, que nem deixei salvas, porque apesar de eu achar que estavam muito ruins, eu sabia que era o pontapé inicial. Exato. E aí começaram a chegar algumas pessoas no meu perfil me reconhecendo, então, como especialista. E eu acho muito engraçado, porque hoje, quando eu olho para trás, e eu tinha 25 anos, eu falo, gente, como que advogados de 10, 15, 20 anos de carreira confiavam em mim para fazer um recurso de revista que era altamente complexo, só porque eu dizia que eu era especialista. Posicionamento e autoridade. Exato, ninguém tinha me colocado naquele lugar, era eu falando que eu sabia fazer. Comigo a mesma coisa. Eu falava que eu era especialista em concurso público, mas especialista de onde? De eu falar. E de eu fazer muito. Eu acho que esse é um grande insight para quem tá ouvindo aqui. Hoje em dia, especialista não é mais quem tem título, é quem faz muito, é quem se posiciona, é quem cria autoridade. Tem uma frase que eu adoro, que é o seguinte: os novos popstars são os influenciadores, em todas as áreas. Talvez o Paulo Musi não seja o melhor médico, mas é o mais conhecido. Sim. Talvez Renato Cariani não seja o melhor empresário do fitness, mas é o mais conhecido. Sim. E por aí, várias outras profissões, né? Se a gente for pegar todas essas profissões liberais, essas profissões que eram muito focadas na pessoa, hoje não tem se tornado melhor aquele que, de fato, é melhor tecnicamente. Sim. Tem se tornado melhor aquele que é mais conhecido. Sim. Então, vem daí por que te acharam uma autoridade na época. Talvez porque estava fazendo. Sim. Eu postava, na época, os recursos que eu fazia eram do escritório onde eu trabalhava, mas como eles sabiam que eu era muito boa lá, todos que chegavam no escritório passavam para mim. Pra você. Então, eu ia mostrando nos stories ali, eu fazendo. Naquela época, eu não tinha certeza de quando eu ia pedir demissão, mas eu sabia que em algum momento ia acontecer. E aí, em junho de 2020, eu estava naquela de, ok, eu acho que está chegando o momento, já que não me dão a oportunidade de palestrar, eu vou criar o meu próprio evento online. E aí, criei o meu primeiro evento online. Em 2020. 2020. Que massa. Mas de onde você tirou essa ideia? Eu vi as pessoas fazendo, eu falei, por que eu não posso fazer também? Boa. Aí você fez um evento 100% online, 100% gratuito, fez um lançamento? Não fiz só um lançamento, evento? só um evento, porque eu só queria ser conhecida. Então, eu fiz um evento, chamei várias pessoas para palestrar na cara dura mesmo. Oi, tudo bem? Na época, as pessoas faziam muita live, muita coisa. Então, fiz um evento no Zoom.
O ingresso era gratuito, eu só queria que Que as participassem. pessoas entrassem. Exato, chamei várias pessoas que na época falavam sobre recurso de revista, sobre prática trabalhista. E foi, assim, um game change mesmo, porque essas pessoas levaram o público delas para Aham. assistir o evento. E quando terminou o evento, a partir dali eu comecei a receber muitos pedidos de proposta para elaborar o recurso de revista. Que massa. E aí, um mês depois, eu pedi demissão e aí E o foi resto é embora. história. Que massa. Que isso. Olha como que surgiu de uma oportunidade, você viu ali um caminho. Pô, vou fazer um Exatamente. evento, se questionou e, mais uma vez, por que não? Sim. Se alguém tá fazendo, eu vou fazer também. E Que as massa. pessoas achavam engraçado. Nossa, mas assim, como é que você vai fazer no dia? Eu não sei, gente, eu vou fazer, vai dar certo. Eu só preciso do link no Zoom. Exatamente, essa exatamente. me vira. Exatamente. E aí me conta, aí 2020 as coisas começaram a andar e aí quando que você virou e falou assim, pô, tô começando a ganhar um dinheiro, as pessoas estão me procurando, já tô gerando caixa, eu preciso empreender. Sim, Ou seja, eu preciso delegar, eu preciso contratar. Porque até ali 2020 você estava ainda muito você sendo a técnica, isso. você sendo conhecida pela sua técnica. Sim. Aonde que surgiu essa ideia de hoje ter 10, 11 funcionários? Ainda em 2020, eu contratei minha primeira estagiária, Legal. porque eu senti a necessidade de ter alguém ali me ajudando, ainda que fossem coisas mais básicas. Mas, assim, não tinha mesmo ideia do que eu estava fazendo. Então, eu tinha uma pessoa jurídica porque, na minha cabeça, eu tinha que ter um CNPJ, mas não deixava reserva de caixa, meio que gastava tudo Sim. ou passava para pessoa física. Assim, não tinha mesmo uma gestão. Uma gestão, aham. Eu estava ali vivendo, graças a Deus, por conta da internet. Eu tinha um faturamento muito expressivo para quem tinha acabado de começar. Sim, muito mais do que você ganhava, provavelmente. Muito, 8, 10 vezes mais do que eu ganhava. Sim. Então, na minha cabeça, eu tinha achado a mina de ouro. Então, eu contratei essa estagiária, que hoje é minha sócia, Giovana, ela está comigo desde aquela época. E por ali comecei. Em 2021, eu tive a minha primeira sociedade. E foi quando a gente começou a ter mais clareza de que realmente era necessário trazer um pouco de gestão. Que era um negócio. Exatamente. De que a gente precisava deixar dinheiro para o caixa, que a gente precisava ter algum tipo de controle sobre aquilo que estava sendo feito, para poder pensar em estratégias de prospecção além do orgânico do Instagram, porque nós duas, na época, tínhamos um Instagram forte no sentido de trazer resultados. Então... De autoridade. Só que era a única forma de prospecção. Então, Aham. foi um primeiro momento que a gente começou a pensar em Google Ads, em outras formas de prospecção, e assim foi crescendo. Mas eu até brinco, assim, que nessa época eu já era mentora, assim, eu já tinha mentorados muito mais na parte técnica do direito do trabalho, que é uma parte que eu amo, eu sou mestre em direito do trabalho. Eu gosto mesmo dessa parte Tô do cheio direito de uns material. processos do Betnet pra você cuidar. Brincadeira, tem muitos não, tem poucos. Mas foi quando eu comecei a entender que era necessário gerir. E é engraçado, porque muita gente fica com essa, né, de eu preciso ter um escritório super estruturado, já muito bom, para poder começar a ensinar alguém. E por mais que hoje eu tenha plena ciência, né, que eu ainda não estava com um escritório tão bem estruturado assim, que eu tinha muita coisa para aprender e, aprendi muito com você durante esse último ano. Já era muito mais do que eu tinha quando eu comecei. Então, Exatamente. Então, por mais que era pouca gestão, Exatamente. eu já estava um passo à frente e conseguia ensinar pessoas que estavam naquela confusão Exatamente. que eu vivia antes. Eu sempre digo uma frase que é muito emblemática, que é o seguinte, ó, para ensinar algo, você não precisa ser o melhor, você precisa estar um passo à frente daquelas pessoas que você quer ensinar. Então, um passo à frente talvez na gestão, um passo à frente na técnica, um passo à frente no resultado financeiro, um passo à frente no resultado familiar, no resultado espiritual. Depende do que você quer ensinar. Sim. Agora, vai muito de encontro com aquela máxima, pô, ninguém é bom demais que não possa aprender e nem tão iniciante que não possa ensinar. Sim. E olha como que é legal, e isso se retroalimenta. Você fazendo um evento de técnica, para transbordar técnica, você entendeu ali um produto. Sim. Entendeu ali um negócio. Sim. Né? Um produto não, um negócio mesmo. Pô, eu sou autoridade em recurso de revista, a partir de agora eu vou explorar isso aqui comercialmente falando. Sim. E de lá saiu um negócio. Então, já deixo aqui para você que está assistindo um grande insight. Talvez você hoje tenha muito a contribuir,
mas ainda tá preso, limitado, achando que não é bom o suficiente, achando que, não, só porque eu tenho só 3 anos de OAB, só 5 anos de OAB, só 10, sempre vai ser só, você nunca vai estar satisfeito. Sim. Sempre vai estar buscando. Então, mais uma vez, assuma a autorresponsabilidade e faça a parada. Sim. E aí você teve uma sociedade no começo, eu também tive uma sociedade, serve pra gente durante algum ponto, mas você entendeu que chegou uma hora de caminhar diferente, de fazer essa jornada. E aí a gente entra num assunto mais recente. Sim. Então, sei lá, de 2 anos, 1 ano e meio pra cá. O que tem mudado na sua mentalidade sobre negócio? Como que você tem enxergado a advocacia hoje? O que você pode contribuir pra galera que tá nesse momento? Sim. De, pô, já tô tentando, mas agora, eu acho que agora chegou o momento. Sim. Até então, a advocacia, ela dependia muito do meu rosto, de mim, Letícia. Dono dependência. Exato. E de 2 anos pra cá, mas principalmente de 1 ano pra cá, eu comecei... Eu acho que talvez fosse um pouco de ego. Uhum. Não sei se 100%, mas com certeza boa parte disso era ego. E hoje em dia, eu tô muito mais preocupada em fazer um escritório que seja sólido, que prospecte clientes independente do meu rosto. E hoje eu fico muito feliz quando alguém no escritório está comentando de algum cliente e eu fico, olha, infelizmente eu não posso te ajudar porque eu não sei de quem você tá falando. Sim, é porque as coisas acontecem. De novo, no final do dia, é tudo sobre liderar gente, é tudo sobre gerir pessoas. E aí, veja que legal, talvez você não sabe quem é o cliente, mas você soube treinar, engajar, reter pessoas que cuidam do cliente. Eu falo isso há muito tempo. Nós estamos no como é que fala? 81º, talvez? 81º. Episódio 81. E eu falo em vários outros momentos aqui nessa série de podcasts o seguinte: você se tornar bom é criar outras pessoas, desenvolver outras pessoas tão bom quanto você ou melhores. Sim. Então, no final do dia, não ganha o jogo quem é só bom. Sim. Ganha o jogo quem é bom e consegue passar esse conhecimento adiante pro time. Né? Você cuida do time, o time cuida dos clientes. É muito nessa lógica. Sim. E aí, você se deparou com esse momento de, pô, eu preciso empreender, eu preciso trazer gente, eu preciso delegar, eu preciso desenvolver talentos. E nasceu daí, de novo, uma nova skin sua, a de gestora de pessoas. Como é que é isso? Então, eu juntei toda a minha experiência durante esses anos e identifiquei, assim, que se os 4 escritórios onde eu tinha trabalhado lá atrás tivessem me desenvolvido enquanto pessoa, talvez eu não tivesse saído. Porque talvez eu tivesse empreendido dentro desses próprios escritórios, sabe? Aham. Então, me enxergar dentro deles como máquina de trabalho só, me fez pular de um para o outro até que eu saí, né? E eu fico pensando, se tivessem me desenvolvido, muito provavelmente estaria lá, porque eu não tinha essa visão de empreender, eu não tinha isso em casa, não tinha onde aprender. Então, se eu tivesse feliz, satisfeita e tendo uma visão de futuro, né, que eu ia chegar em algum lugar, muito provavelmente estaria lá. Então, quando eu tomei a cadeira de gestora e pensar nisso, eu pensei, bom, o que eu tive de experiência onde eu trabalhei, que eu quero que seja diferente aqui para que essas pessoas queiram ficar aqui. Uhum. E aí eu comecei a estudar muito sobre pessoas, sobre gestão de pessoas. Eu estou fazendo uma pós-graduação em neurociência organizacional. Top. Porque, no final das contas, é sobre pessoas. E uma coisa que eu acredito muito não basta eu só desenvolver a pessoa tecnicamente. Eu preciso desenvolver ela para a vida, para que ela veja que tudo que ela faz sentido, ainda que lá na frente ela decida seguir um caminho diferente, não dentro do escritório, mas que eu senti que eu contribuí com a vida dela a ponto dela querer ficar, mas se ela quiser sair, tudo bem. Tá tudo certo. Exatamente. Então... essa virada de chave foi nesse sentido, assim, de querer que boas pessoas fiquem comigo, assim como eu teria ficado se tivessem me desenvolvido lá atrás. Olha que legal a sua jornada. Você começou, entre muitas aspas, CLT, que é trabalhar para os outros. Talvez não fosse essa formatação, mas você começou CLT. Então, você começou trabalhando para outras pessoas. Ali, você entendeu já uma falha. Sim. Uma falha do sistema. Pô, aqui nesses escritórios, as pessoas não cuidam de pessoas. Sim. Elas cuidam de performance. Isso. Elas querem número, elas querem máquina de produtividade, mas elas não cuidam de pessoas. E aí, tudo bem. Primeiro passo. Depois você se descobriu técnica. Então você se descobriu, pô, o que eu faço aqui dentro desse escritório que não cuida tanto de gente quanto deveria, tem gerado resultado porque eu sou boa tecnicamente. E se eu sou boa tecnicamente, eu vou explorar isso pra mim mesmo.
Sim. Então, a partir dali, você desenvolveu você fez um evento que foi um game change para você e que te fez vender a sua técnica mais cara. Uhum. Porque antes você vendia a sua técnica e ganhava uma fração do que você entregava. Agora você começou a receber tudo do que você entregava. Sim. Só que ainda assim você falou, não, isso aqui vai trazer muita dependência. Sim. Vai depender muito de mim. Então eu vou empreender. Agora eu preciso de fluxo de caixa, agora eu preciso de um espaço, eu preciso de comprar ar-condicionado pro funcionário, eu preciso de uma cadeira boa pro cara sentar e por aí vai embora. É isso. Você se tornou uma empreendedora. E aí, depois disso tudo, sendo uma empreendedora, você entendeu que no final do dia o resultado mesmo vai vir de gerir outras pessoas. Volta lá pro início. Olha, como que eu não tive aqui não visualizei pessoas me gerindo e hoje eu tô gerindo pessoas. E aí eu quero entrar numa pauta que eu queria dizer com você aqui, e eu acho que aqui nós vamos alongar muito essa conversa, que é o seguinte: você concorda comigo que para se tornar uma advogada de sucesso, uma empreendedora de sucesso, uma técnica de sucesso, uma gestora de pessoas de sucesso, você precisou se desenvolver? Ou seja, a primeira pessoa que você precisou mudar foi você, e isso reflete no seu físico, cara. Completamente. Reflete em tudo. Conta pra quem não te conhece essa história de uma metamorfose ambulante, uma mudança de mentalidade, de paradigma e também uma mudança de físico. Sim. Quem tá nos ouvindo aqui que hoje talvez precise mudar de ambiente, mudar de profissão, e profissão porque você passou por 4 aqui, né, todas dentro do direito, mas que precisa também mudar de mentalidade para acessar algo que de fato ela ainda não tem acessado. E isso está muito ligado à saúde, ao físico também. Sim. O que você viveu de 2 anos para cá, de 1 ano e meio para cá, que mudou e que fez a nova Letícia? Tá. Com certeza eu concordo isso com o que você falou. Antes de liderar pessoas, a gente precisa liderar nós mesmos. Então, se a gente não nos entende, a gente nunca vai entender o outro. Uhum. E Letícia, né, de 2 anos atrás, era uma Letícia que estava sobrecarregada, porque ela estava carregando um escritório nas costas, por mais que tivessem pessoas. Tudo passava por mim, então eu microgerenciava muita coisa e acabava que isso pesava sobre mim. Então, aquele peso do trabalho se transformou em peso físico, se transformou em peso mental. E, assim, por uma personalidade minha, eu sempre fui uma pessoa que chega nos lugares e tô feliz, eu tô sorrindo, essa é a forma como eu sou, mas por dentro não tava muito bem assim. Então, eu chegava em casa sempre muito cansada, desgastada, meu marido notava isso, né, de que eu não tava muito feliz. E era pelo estresse mesmo, pelo cansaço. E ficou assim até o início de 2025, né? Eu entrei na fraternidade em fevereiro e, pra mim, eu lembro disso como se fosse Você foi pro ontem. evento? Você foi pro evento? Fui. Foi no evento que você entrou? Foi. Que massa. Como é que foi? Bom, quando eu entrei no evento, eu fui porque eu fiz a mentoria individual, né? Na época com o Patrick, com o Rafa. E ganhei o ingresso. Então, como eu tinha ganhado o ingresso e também podia levar um acompanhante, eu levei uma amiga. Então, fomos nós duas. E durante todo o evento, eu ficava lá ouvindo, não sei o que, ambiência, não sei o que, lá. E eu ficava, gente, não acredito que eu vim pra cá só pra cair em pitch. Mas é um pitch bom, é um pitch bom. E eu fiquei os 3 dias quase assim, não aguento mais essas pessoas falando de ambiência, eu vim pra cá pra aprender técnica, eu vim aqui pra aprender gestão, parem de falar sobre ambiência. E mal eu sabia o quanto eu realmente precisava de mudar o meu ambiente, né? E aí, numa conversa longa que eu tive lá com o Diego e Grazi, mentores da casa, pra quem não sabe, né? Diego é muito seu fã, inclusive. Ele falou que a sócia dele é muito sua fã. Eu adoro ela. E a gente conversando bastante, eles me mostraram, assim, que eu podia confiar, que eu podia entrar, que eu ia realmente ter uma mudança e que eu podia confiar. E aí bom, beleza, vou entrar, vou ver no que dá. Eu tinha gostado bastante da mentoria. Eu falei, bom, já tô aqui mesmo. Vou entrar. Vou entrar. Aí você entrou na Black? Entrei na Black. Massa. E entrei na Black o primeiro mês. Eu já tive a imersão aqui em Nova Lima. Ó, que loucura, 1 ano depois você voltou no palco. Sim. Não, que loucura. E é engraçado, SAF, porque sentada lá no SAF Experience, como eu já era mentora, né? Claro que numa proporção muito menor do que é o SAF Treinamento, mas eu olhava as pessoas no palco e eu falava, cara, eu nasci pra isso. Um dia eu quero estar aí em cima. E... Chegou mais rápido que você pensava. Não, hoje ser mentora da SAF Treinamentos é uma grande honra pra mim. Mas aí eu entrei, 1 mês depois eu tava aqui na imersão de Nova Lima.
E conversando com as pessoas, vendo o pessoal acordar cedo para ir na academia. Academia ali do Transamérica pequenininha. Do jeito que dá. Lotada de gente da fraternidade. Eu não tinha nem trazido roupa de academia, pra você ter noção. É o ambiente. E aí, o que tá acontecendo, né? Entrei no MQP também, ao mesmo tempo entrei na Black e no MQP. E então as meninas lá também, nessa mesma energia, né, de cuidar de si. E aí foi quando eu tive a viagem para Itália que eu fiz no ano passado e fui no shopping comprar roupa. Uhum. E nenhuma roupa que eu gostava cabia em mim, absolutamente nenhuma. E eu até mandei isso no grupo do MQP, que lá a gente manda tudo, né? Mandei um vídeo meu, já agora, recentemente, mandei um vídeo que eu gravei no dia, sentada no carro, chorando e falando assim, Letícia, é a última vez que você vai passar por isso. Olha o que eu escrevi aqui, fim. Sabe o que é fim? Forte impacto, aí trazendo isso pro M pra ficar... Porque o certo é FIEM, emocional. É isso. É porque quando você tem um forte impacto emocional, você toma a decisão de que aquilo é o fim. Eu aprendi isso com o Paulo Vieira lá em 2019. Talvez ali você teve um forte impacto emocional. E foi. Você falou, pô, não... E eu sei porque eu também já vivi exatamente esse impacto. Sim. Entendeu? Você falou, não dá mais, chega, daqui pra frente eu quero mudar. E foi um grande start. Como é que foi isso? Foi um grande start. Eu saí daquele shopping determinada de que a vida ia ser diferente, mas eu fui pra viagem. Então, durante a viagem, eu decidi que, ok, estou aqui, não vou também entrar em paranoia. Sim, vou aproveitar. Exato. E eu voltei da viagem, uma semana depois você lançou o desafio do Cariani. Aham. Você ganhou aquele desafio? Ganhei. Que massa. Verdade, você foi com a gente lá. Foi. Que massa. Isso aí. E aí, pra mim, foi como foi como selar um compromisso, sabe? E eu até falei isso na palestra agora de Nova Lima, que quando eu mandei a inscrição para participar do desafio, tinha que mandar as fotos, né? Uhum. E aí eu pensei, bom, eu não sei qual que vai ser o resultado que eu vou ter. Mas eu não posso continuar sendo a mesma pessoa dessa foto, porque senão eu vou ser só uma fracassada. Exatamente. Deixa eu contextualizar para quem não tá entendendo, tá ouvindo isso aqui. Dentro da fraternidade, nós temos um subgrupo que se chama Frat Fitness. Qual que é o objetivo desse subgrupo? É fazer com que você cuide de uma das áreas importantes da sua vida, que é o físico, né? A saúde. Não adianta de nada você ter um sucesso financeiro, um sucesso como líder, se você não tem um sucesso com a sua morada, que é o seu corpo. E eu vivi uma transformação de perder 40 quilos. Então, já até encontrei uns 5 de novo, já também almojaram ontem para diminuir de novo. Mas eu vivi essa transformação, que está muito ligada à transformação de ambiente, está muito ligado a você agora se relacionar e fazer parte de pessoas, de mundo de pessoas que cuidam da saúde. Então, dentro da fraternidade, eu lancei um desafio, que foi o desafio do Cariani. A gente já teve 2 ou 3 edições, onde as pessoas que tiverem mais resultado entre um período de tempo, elas vão treinar com a gente lá no Cariani. E a Letícia participou do primeiro, não foi? Foi o primeiro desafio? Foi o meu primeiro desafio, mas acho que foi o segundo. O segundo do Cariani. Foi o último agora? Foi, de julho. Então a Letícia participou do segundo desafio e ganhou e foi lá com a gente treinar. Então olha como que é a importância, mais uma vez, de estar no ambiente. Ela foi picada pela formiguinha lá na imersão, quando ela viu as pessoas treinando juntas numa academia pequena. Então ela falou, pô, esse ambiente aqui tá fazendo a galera se mexer. Depois disso, ela teve um fim, foi um forte impacto emocional, onde ela tentou comprar roupa e viu que não serviu as roupas que ela queria. E a partir dali, ela tomou uma decisão. E utilizou o ambiente como algo para implementar um hábito. Isso. E eu até brinquei com a Letícia outro dia que eu acho ela meio doida, porque ela vai fazer spinning e ela faz 2 aulas. Então isso, mais uma vez, é o poder do hábito, o poder do ambiente. Sim. E aí, depois você decidiu e nunca mais largou. Nunca mais. Até porque não tem mais como parar. Faz parte do seu dia. E parar hoje seria difícil demais diante de tantas pessoas que eu convivo que fazem. Exato. Então, assim, não dá pra parar. Toda vez que às vezes eu chego em casa cansada e aí eu abro, por exemplo, lá o grupo do MQB e tem um monte de menina mandando foto que malhou, às vezes malhou dentro do quarto do hotel. Do jeito que dava. Exato. Então, por que eu não vou fazer? Então, isso realmente, assim, de ambiente, hoje eu tenho a clareza de que muda completamente o jogo. Muda. Mais importante do que para onde você está indo é com quem você está indo. Porque isso vai ditar a velocidade que você vai. Isso vai ditar até se você chega lá. Porque se você tiver pessoas te puxando o tempo todo para baixo, pessoas te desestimulando, pessoas num ambiente tóxico. E, de novo, gente, o ambiente tóxico às vezes está na nossa família.
Às vezes está numa sociedade que não funciona mais. Às vezes está em insistir em trabalhar num escritório, por exemplo, igual lá no início da sua jornada, Sim. onde aquilo não faz mais sentido para você. Então, o que eu quero te gerar provocação aqui mais uma vez é, será que as pessoas que você anda hoje, elas estão indo para o mesmo lugar? Elas estão com o mesmo objetivo? Porque, veja bem, a Letícia, há mais de um ano atrás, tomou uma decisão. E ela falou, olha, eu nasci para estar nesse palco. E ela fez de tudo que ela precisava fazer até chegar nesse palco. E, gente, o mais barato disso tudo são os investimentos financeiros. É o mais barato, porque você não tem que investir só passagem, curso, mentoria, hotel. Não, você tem que investir tempo. Você tem que investir renúncia. Você vai ter que renunciar de uma série de coisas. Você tem que investir humildade. Você tem que cortar o seu ego. Entender que por mais que ela seja ótima em recurso de revista, existem outras coisas que ela vai precisar aprender, até para poder ensinar o recurso de revista. Né? Poder gerar, quem sabe, uma das maiores comunidades de trabalhistas. Saberemos daqui a algum tempo. Vamos voltar nesse episódio número 81 e ver o que a gente está conversando hoje, ver como que vai estar no futuro. Mas aí, Letícia, eu quero te trazer mais um pensamento aqui e queria que você me desse um norte. Pensa só a Letícia lá de trás, que começou a empreender para hoje. O que aquela Letícia queria ter escutado hoje, 6 anos depois, que teria encurtado o seu tempo? Que você, hoje, com o que você tem hoje, com o que você sabe hoje, o que você pode dizer para outras Letícias que estão lá no começo, tentando de tudo, fazendo de tudo, e embora sejam tecnicamente ótimas, ainda não pensam em ter um negócio ou ainda não viram a importância de ter um negócio? O que você diz para essas pessoas? Saf, vamos lá, né? Meus pensamentos que vão lá. Bora? Né? Vambora, tô aqui para isso. Eu acho que, num primeiro momento, poderia pensar em alguma coisa de, uma técnica, uma forma de prospecção, alguma coisa assim. Mas eu acho que o que realmente me fez destravar na vida de várias formas e que eu ensinaria hoje para a Letícia de 25 anos, né? Eu ensinaria para ela que é normal, todas as vezes que a gente vai começar algo novo, a gente ter medo. A gente achar que não é um bom caminho, mas é porque ele é desconhecido. A gente achar que, às vezes, está exigindo muito da gente, mas é porque, na verdade, a gente precisa desenvolver novas habilidades. A gente achar que está muito distante, mas é porque a gente está vendo só a grama do vizinho e não vendo cada vitória nossa de cada dia. Exatamente. Então, o que eu ensinaria hoje para a Letícia é isso. Provavelmente você já viu isso, porque eu sei que você gosta dessas coisas também. Mas existem 4 zonas do crescimento. Você já ouviu falar disso? Vamos ver se são as mesmas. Vamos ver. Então, primeiro você tem a zona do conforto, em que tá tudo certo na sua vida, né? Tá tudo muito confortável, você tá fazendo tudo aquilo que você já tá habituado a fazer. Aí você decide que você precisa subir de nível. E aí você começa na zona do medo. Então, você começa a se preocupar com o que as pessoas estão pensando, você começa a achar que não é capaz, você começa a achar que talvez não seja uma boa ideia, seja melhor voltar para o saco anterior. E se você decide continuar, e é uma parte que todo mundo tem que passar, né? Na hora que você decide tomar alguma decisão, mudar a rota do que você está indo, você vai precisar passar, né, por esse momento de dúvida, de questionar aquilo que você está fazendo. E uma vez a casca, né? Exatamente. E uma vez que você decide assim, não, beleza, tô com medo mesmo, mas vou continuar. Aí você começa na zona em que você vai adquirir novas habilidades, que você vai começar a estudar coisas que você não estudou para se tornar capaz de seguir nesse novo caminho que você decidiu seguir. E aí, quando você passa por isso, adquire novas habilidades e o ambiente vem forte nisso, né? Porque vai fazer com que você prossiga ali, continue no caminho, apesar dos pesares. Exato. Aí você chega finalmente na zona de crescimento, né? Em que você começa a ver o resultado daquilo que você começou a fazer lá atrás e começam novos desafios e você, em várias formas, você volta de algum jeito para a zona do medo, se você quiser sair do conforto. Porque uma vez que você entra na zona do crescimento, você fica ali por um tempinho só, logo fica confortável. Exatamente. Exatamente. Então eu ensinaria isso para Letícia de 25 anos. Exatamente. Gente, no final do dia, o que ela tá querendo dizer para você aqui é o seguinte, se der medo, vai com medo mesmo. É isso. Porque não adianta, se você quer viver algo extraordinário, você vai precisar sair da sua zona de conforto. E sair da sua zona de conforto já é assumir o medo.
Sim. Já é você trazer o conceito de autorresponsabilidade para sua vida e ir com medo mesmo. Porque todo desconhecido gera temor. Não adianta. Agora, se você passa por uma estrada escura, à noite, assim, aquela coisa louca, uma estrada péssima, a primeira vez te dá pânico. Na segunda vez, nem tanto. Agora experimenta fazer daquele o seu caminho de casa. Você vai de olho fechado. Sim. Ela continua escura, ela continua ruim, não tem um poste de luz, ninguém iluminou aquela estrada. É a mesma estrada, só que é uma estrada conhecida. Você sabe o que vai ter depois da curva. Então, se hoje você está vivendo uma jornada onde você ainda não sabe o que você vai encontrar depois da curva, é normal ter medo. Só que aí, estatisticamente, se você continuar caminhando, a chance é que dê certo. Sim. Se você continuar fazendo o que tem que ser feito, continuar pagando o preço, a chance é que dê certo. Mas para dar certo, você vai precisar de se permitir o novo. Então, se permitir o novo é muitas vezes deixar suas crenças de lado, é muitas vezes abandonar pessoas que não cabem mais na sua vida, é muitas vezes abandonar comportamentos que não cabem mais na sua vida. Quando você decidiu emagrecer 30, 40 quilos, você precisou abandonar pessoas no caminho. Pessoas que não tinham os mesmos hábitos. Você precisou ter novos conhecimentos. Você precisou abandonar hábitos péssimos que você tinha, certamente. Então, todo esse novo que você busca, ele vem para o crescimento. Então, toma muito cuidado com onde você busca esse novo. Sim. Porque se a matriz da informação, se a matriz do ambiente ela está contaminada, não adianta, não vai dar certo. Agora, se você busca o novo com pessoas que estão indo para o mesmo lugar, com o mesmo objetivo, adquire novas habilidades, definitivamente você vai chegar na zona de crescimento. Você vai chegar num ponto onde está na hora de começar a colher os frutos do tanto que você está plantando. Sim. E colhendo os frutos, o que acontece? Você volta para a zona de conforto. Uhum. E aí precisa se provocar mais uma vez, a fazer uma coisa diferente de novo. Então é um eterno ciclo do empreendedor, né? Às vezes as pessoas falam comigo, sabe, quanto tempo que demora para ficar rico? Quanto tempo que demora para o sucesso? Eu não sei te dizer quanto tempo demora, mas eu sei te dizer que é muito rápido perder tudo isso. Sim. Basta se manter na zona de conforto. Sim. Como que você faz para não se manter na zona de conforto hoje? Buscando sempre um desafio novo. E eu complemento. Sabe como que eu acho que a gente se mantém na zona de conforto? Renovando as nossas ambições. Sim. E aí passa por ambições materiais, mas passa por outras ambições também. Então, uma ambição de agora, perdi 30, 40 quilos. Agora eu quero ganhar músculo. Contratei até uma personal. Tá vendo? Saiu de novo pra zona de... Saiu da zona de conforto de novo. Sim. Do crescimento, voltou pro conforto, já tá indo de novo. Eu quero me tornar uma esposa melhor. Eu quero me tornar uma mãe. Sim. Você tem vontade de ter filho, inclusive? Tenho. É uma boa pergunta isso, né? Porque nessa ascensão profissional, uma hora você vai ver. A gente fica sempre deixando pro ano seguinte, mas vai chegar, não deixa, vai chegar. não. É a melhor coisa, não é não, Thiagão? É a melhor coisa, o melhor sucesso que eu tenho não é o financeiro, é o sucesso na paternidade, enfim. Mas aí fica pra gente conversar em outro podcast, tá? Vamos puxar aqui. Mas então, as pessoas no final do dia, se elas querem viver algo diferente e querem acessar o extraordinário, elas vão precisar se manter num ambiente de pessoas que fazem isso. Sim. Renovar a ambição é isso. Sim. Eu faço parte de um grupo aqui só com gente muito mais top do que eu. Grupo que eu pago pra fazer parte, porque o pessoal fala, não, o Saf só vende o grupo. Não, eu pago também, gente. Vários grupos. Eu faço parte do grupo do Marçal, eu faço parte do G4 Club, eu faço parte do Giants, do Marcos Marques. São todos grupos de mais de 300 mil reais por ano pra fazer parte. E eu faço parte, por quê? Porque lá tem gente que vai renovar a minha ambição. Lá tem pessoas que estão acessando o extraordinário, pessoas que vivem uma vida muito mais próspera do que eu em todas as áreas, no físico, no financeiro, na família, na saúde. E aí, eu trago de novo um conceito de autorresponsabilidade igual você. Sim. Se eles chegaram lá, por que eu não posso chegar? O que falta? Sim. Qual que é esse caminho? Né? Então, eu acho que no final do dia, tudo vai passar sobre você acreditar que é capaz. Tudo vai passar sobre você pagar o preço. E tem que estar disposto a pagar o preço. Me conta aqui, na sua jornada, teve algum momento que você foi criticada? Algum momento que você foi zombada, que desacreditaram de você e que por aquele momento talvez você até pensou em desistir? Porque talvez alguém tá vivendo isso hoje aqui. Bem lá no começo, né, quando eu comecei a produzir conteúdo, tinha os clássicos, né? Virou blogueira? Virou blogueira. A Letícia, ela produz conteúdo porque ela não tem cliente nenhum. Se tivesse cliente, não tava produzindo conteúdo. Sim. Né? Então, lá no começo, teve bastante disso. Na questão do emagrecimento, aquelas pessoas de, você já tentou uma vez. Uhum. Toda vez você fala que vai começar. Sim.
Então, e de certa forma, se você se deixa por levar, você fala, realmente já tentei uma vez, né? Não, Thomas Edison tentou 1000, né? Thomas Edison tentou 1000. Exatamente. Então, tive nesse sentido, assim, esse tipo de coisa. Agora, graças a Deus, de certa forma, eu não sei se é Deus, às vezes, guiando o caminho, né? Ele foi eliminando pessoas da minha vida e colocando outras que me faziam enxergar, de alguma forma, que tinha um caminho melhor a ser seguido. Agora, por exemplo, a minha irmã, ela é juíza federal. Uhum. E na cabeça dela, ela fala, por que você não faz um doutorado? Por que você não se concentra em vender pra gente rica, né? Pra vender menos, mas fazer o seu nome, vender parecer, vender não sei o quê. Eu falo, Laís, é o meu jogo. Exato. Né? São mundos. Eu entendo o seu. E, inclusive, acho lindo o que você faz e tenho muita honra em dizer que você é o que você é. Mas é o meu jogo. Exato. Então fica na sua aí. Exato. São mundos, né? Eu acho Sim. que no final do dia existem vários mundos, existem vários meios de chegar ao objetivo. Sim. Existem pessoas que, talvez por não lidar tão bem com o medo aqui, e são outros medos, Sim. né? Uma pessoa que enfrenta um certame da magnitude de uma magistratura, ela passa por vários medos, vários receios. Sim. Pô, imagina a prova oral. Sim, ela passou com 26 anos mesmo. Você imagina? Com 26 anos você enfrentar uma prova oral ali, Sim. Pô, cheio de desembargador da banca e o caramba quatro. Não é fácil. Sim. Mas cada um sabe a sua zona de potência. Sim. Eu acho que aí tá uma mensagem legal. Sim. Né? A zona de potência, entender qual é a minha zona de potência. Aonde eu consigo não é mais ganhar dinheiro, mas é ajudar mais pessoas. Sim. Porque se você entende no final do dia que quanto mais gente você ajuda genuinamente, mais o mundo te retribui com dinheiro, aí você tem dois caminhos. Ou você vai ajudar as pessoas por acreditar em Deus. Então, quem tá ouvindo isso aqui que acredita em Deus deve ajudar o outro porque tá na Bíblia. Sim. E não só porque tá na Bíblia, porque você também acredita que ajudando ao outro você ajuda a Deus. Então, esse é um primeiro viés espiritual que para mim ele basta. Mas ainda que... Não, Saf, eu sou ateu. Ainda que você não acredite nisso, ajudar os outros é a forma que você tem de gerar valor para o mundo te gerar valor. Sim. Então, quanto mais pessoas você ajuda, quanto mais oportunidade você dá, quanto mais o seu cliente é bem atendido, quanto mais você forma pessoas para atender bem os seus clientes, Sim. mais você vai recebendo. Sim. Mais você vai sendo abençoado, é a palavra. Sim. Uma coisa que eu sempre falo é isso. Você foi muito feliz ao dizer isso, né? De que a gente... de desenvolver as pessoas que tá ali junto com a gente no escritório, enfim, nossa equipe. Muita gente fala, eu queria fazer caridade, queria ter mais tempo para fazer caridade, queria ter mais dinheiro para fazer caridade, só que você só quer ajudar da porta para fora e não ajuda quem tá dentro, sabe? Exato. Então, já que você não tem tempo para ajudar para fora, você já tá ali com a sua equipe, desenvolve essas pessoas. E eles têm tempo. Sim, tem sim, dinheiro, sim, né? sim. No final do dia, é sobre isso. Quem não é fiel no pouco não vai ser no muito. Não adianta. Quando eu tiver, aí eu vou... Não. Sim. Nessa de quando eu tiver, eu tava pra fazer uma ONG há 3 anos, há 4 anos. Quando eu bater X, eu vou fazer uma ONG. Não fiz até hoje. Vão tirar do papel? Eu tenho que tirar do papel. Mas eu achei outros meios. Tô brincando. Mas eu preciso tirar do papel. Sim, uma sim. coisa que eu publicamente falo, que eu preciso tirar do papel. Já coloquei vários targets e não fiz. Uhum. Então, assim, no final do dia, é sobre ajudar outras pessoas. Pô, você vê, eu comecei ajudando... Meu objetivo era fazer um concurso público. E aí, eu descobri que eu tinha algum problema. Eu tenho um pé chato, meu pé é assim no chão, ó, totalmente. Sim. É engraçado quando eu piso com o pé molhado, vira uma lancha, assim. Meu pé é totalmente plano no chão. E aí, eu comecei a participar dos grupos de concurso público na época. Eu vi que tinha ali uma possibilidade de um mercado grande. Sim. Comecei a ajudar outros colegas concurseiros. Eu cobrava R$ 1.800 no mandado de segurança na época. E o cara me pagava em 18 de 100. Tudo no depósito, na lotérica. Eu devo ter deixado tanto de cliente sem pagar no início. Tá tudo bem, tava fazendo do meu jeito, mas tava fazendo. Sim. E aí, ajudei concurseiros. Em ajudando concurseiros, eu fiquei bem financeiramente falando, mas não porque descobri o marketing digital na hora certa. Uhum. Não, isso foi o como. Sim. Porque o meu propósito era ajudar os concurseiros. Então, fiquei bem financeiramente. Veio a pandemia. Aí, os colegas advogados começaram a me perguntar como que eu tava bem. E, mais uma vez, eu podia ter guardado para mim as informações do concurso. Eu podia ter guardado para mim as informações mercadológicas da advocacia, mas eu fui, ajudei o colega. Pô, você vê, meu antigo sócio ficava puto comigo porque eu contava a estratégia da lista, Uhum. que é o que a gente faz no escritório. Sim. Transbordei sem pensar, ganhei muito dinheiro ajudando os advogados. E hoje, o que eu faço? Hoje eu ajudo advogados a ajudarem outros advogados. Então, quanto mais pessoas você vai ajudando e maior vai aumentando a sua cadeia, a sua esteira,
mas você vai ganhando dinheiro. O problema é que as pessoas querem só ganhar o dinheiro. Sim. Elas não querem estar dispostas a fazer o que tem que ser feito, a pagar o preço. Então, acho que essa é uma grande mensagem que a gente deixa para as pessoas. Pô, você é 95 ou 94? 94. Então, eu sou mais novo, hein? Temos aqui uma 94 e uma 95. Temos aqui a Letícia com 31 anos de idade e eu com 30 anos de idade. 2 jovens advogados, mas que resolveram ajudar outras pessoas. E por ajudar outras pessoas, têm cada vez ganhado mais seu espaço nesse mercado. Sim. Então, acho que essa é uma mensagem boa pra gente deixar, né, Letícia? Eu acho que as pessoas precisam aprender no final do dia que é tudo sobre gente. Sim. É tudo sobre desenvolver outras pessoas. E sobre tomar decisões. Claro. Isso é o principal, né? Sim. Imagina se você não tivesse tomado uma... Porque você tinha motivo pra não entrar aqui. Sim. É o que mais não faltava, era motivo. Sim. O que mais não faltava era gente do lado de lá, era opositores, mas você resolveu em algum momento falar, não, deixa eu ver o que tem. Decidi acreditar no meu amigo advogado. Que eu apareci na sua tela aí, meu amigo advogado, enfim. E eu acho que no final do dia é sobre isso. É sobre toda essa jornada que você teve, ela se resume em gente. Sim. Em desenvolver gente, em começar por desenvolver você mesma, Sim. em desenvolver talentos dentro do seu escritório, dar oportunidade. E quando a gente diz desenvolver gente, não é só a parte boa. Sim. Porque às vezes soltar a mão de alguém também é desenvolver. Sim. Também é desenvolver você, é desenvolver aquela pessoa. A gente fala muito sobre sentar na mesa certa e levantar da errada. Muitas vezes a gente não fala isso. Sim. Levantar da errada, não porque a errada é errada e você tá certo, pronto, acabou. Mas porque talvez seja a errada pra você. Sim. Essa mesa é errada pra mim, ela pode ser certa pra outras pessoas. Pra mim ela é errada, para as minhas ambições, para meus anseios, para minhas vontades. Sim. Então isso é uma coisa muito legal. Você precisou levantar de muita mesa? Levantei durante essa vida. Talvez não tenha cortado completamente relações, até porque eu acho que não é sobre isso, né? Exato. Mas é sobre a influência. É, sobre deixar as pessoas influenciarem as suas decisões. Exato. E quando a gente fala de tomada de decisões, né? Talvez isso ajude muitas pessoas. Na hora de tomar decisões, é sempre importante que a gente defina ali para onde a gente quer chegar, os problemas que a gente está vivendo, que estão nos impedindo de chegar nesse lugar, e a partir dali traçar soluções que são lógicas, né? Já falei isso com você, que a gente tem, né, os 3 partes do nosso pensamento. Vou falar aqui para a galera que talvez não saibam. Nosso pensamento é formado pelos sistemas reptiliano, límbico e o neocórtex. E os sistemas límbico e o reptiliano, eles são responsáveis pela maior parte do nosso pensamento, que é emoções, que é sobrevivência. Então, é muito difícil a gente, durante tomadas de decisões que são caminhos obscuros, que são lugares novos que a gente ainda não acessou, a gente não se deixar levar pelos sistemas que nos protegem, né? Que são os de sentimento e de sobrevivência. Então, diante de muitas decisões, a gente tem a sensação de que a gente está indo para a luta. Sim. Né? Mas a gente precisa sempre tentar se afastar e questionar esses pensamentos e encontrar ali soluções lógicas, que é o neocórtex, né? E uma vez que você define ali soluções lógicas para cada problema que você tem hoje, você vai decidir o que pode ser feito imediatamente e o que pode ser feito nos próximos dias, porque algumas soluções ainda não são para você naquele momento, então tá tudo bem, você deixa elas guardadinhas. É 80-20. Você escolhe aquilo que você tem que agir de forma imediata ou nos próximos dias. E uma vez que você define essas soluções, você apaga o problema. Você apaga completamente aquilo que está te travando e foca somente naquilo que você tem que fazer. Então, o meu problema hoje é porque eu acho que eu não sou capaz de subir num palco. Beleza, como que eu resolvo isso? Eu posso fazer um curso de oratória, eu posso preparar com mais antecedência a minha palestra, eu posso treinar. E aí, uma vez que você decide quais são as soluções e aquilo que você vai agir, você esquece que você tem um medo de palco. E aí, essa é uma coisa que eu faço na minha vida. E aí, eu passo isso para quem trabalha comigo, para quem está perto comigo. Agora passando para quem está assistindo a gente também. Foca na solução. Exatamente. Foca na solução. Eu acho que essa é a mensagem que a gente deixa. Foca na solução, foca na oportunidade. Porque a diversidade todos nós vamos ter. Momentos de dúvida, momentos de anseios, todos nós vamos ter. Agora, o que separa de quem chega lá de quem não chega é focar na decisão e não no problema. E isso tem muito a ver com o estoicismo, né? Você também deve adorar isso. Olhar o copo cheio. Exato. Pô, cara, você não tem culpa do que a vida fez com você. Você tem culpa do que você fez com isso. Sim. De como você reage ao que a vida fez com você. É sempre sobre nós. Exato.
Essa é uma grande mensagem pra gente deixar pra galera. É sempre sobre as nossas decisões, sobre o que a gente pensa, o que a gente faz e principalmente quais são as nossas decisões. Então, nesse exemplo hipotético, se você decidiu subir num palco, não interessa mais o medo que você tinha, não interessa mais que você tinha bloqueio de palco. Interessa o que você vai fazer pra subir no palco. Da melhor forma. Exatamente. Muito bom, Letícia. Que prazer falar contigo. Muito Igualmente. obrigado por ter vindo aqui. Deixa uma mensagem pra galera de incentivo que tá do lado de lá ainda pensando, pô, será que eu invisto em mim? E não é sobre entrar na fraternidade isso, não. É sobre tomar uma decisão de, pô, abrir um negócio, sair da CLT, expandir o seu escritório, fazer alguma coisa, porque do jeito que tá, não dá. O que você deixa de mensagem pra essa turma? Sim, se dentro do seu coração hoje tem algo que te diz que você não está indo pelo caminho certo ou que talvez esteja sendo devagar demais, foque aonde você quer chegar. E como eu disse, estabeleça ali quais são as ações que você tem que fazer para poder chegar nesse lugar. E uma vez que você decidiu, esquece o que estão dizendo sobre você, esquece os medos que você tem, foca em executar aquilo que você decidiu fazer, porque quem tenta não faz. Então, execute, porque chegar aonde você quer chegar é só uma questão de tempo. É isso aí. E uma questão de direção. Isso. Tempo e direção. Tamo junto, esse foi mais um SAFcast. Não deixe de acompanhar a Letícia nas redes sociais, tá aqui embaixo na descrição. Se você ainda não acompanhou os outros episódios, temos mais 80 episódios para trás. Não deixe de acompanhar, que isso pode e vai te ajudar muito na sua jornada empreendedora. Letícia, obrigado pela sua presença, pela gravação desse podcast. Fica aí pra eternidade. Espero vê-la em breve aqui pra gente contar o que mudou de hoje até daqui um tempinho. Tamo junto. Obrigado. Valeu.